Olá, meu nome é Eduardo, essa é a terceira parte da 12ª aula do curso Descomplicando ECG. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre bloqueio atrioventricular total para a gente terminar os tipos de bloqueio atrioventricular, os ritmos de escape e uma pincelada no marca-passo, nada muito aprofundado. Lembrando sempre o aviso que nada daqui deve ser utilizado diretamente, esse vídeo tem propósitos instrutivos. Qualquer informação aqui, para ser aplicada no campo clínico, tem que ser analisada por um profissional de saúde devidamente competente. Então, vamos começar? Só para a gente retomar, então, a gente está falando dos bloqueios atrioventriculares. A gente já viu que eles dividem em três. O primeiro seria nem um bloqueio, na verdade, seria mais uma redução da velocidade de condução. A gente já viu que o do segundo grau divide em dois, né? O primeiro, o tipo 1, ele tem um fenômeno de Wenckhenbeck e ele é normalmente benigno. Lembra aquele que o intervalo PR tem um aumento progressivo? E a gente sabe que ele é benigno porque, como ele vai aumentando progressivamente antes de pausar, ele avisa. Quem avisa, amigo é. A gente tem do tipo 2, que ele costuma ser maligno. Como a gente já viu, é um paciente que muitas vezes tem um PR normal. Já sabe que significa ser menor que 200, né? Milissegundos ou 5 quadradinhos. Ou então ele pode estar aumentado também. O que importa do tipo 2 é que, do nada, o paciente estava com seu PR, que não fica alterando entre os complexos QRS, e do nada há um bloqueio. Então, a gente sabe que o bloqueio, na verdade, atrioventricular, começa nos do tipo 2. Agora a gente vai ver o mais grave possível, que seria o bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Esse é o foco do nosso grupo de hoje. E a gente vai ver e entender por que junto com a aula, também vou falar os ritmos de escape. Não fossem por eles, um BAVT seria incompatível com a vida. BAVT, bloqueio atrioventricular total, que é um outro apelido para o BAV de terceiro grau. Então vamos partir direto para o que interessa. Agora vamos falar um pouquinho da fisiologia, e para isso eu vou colocar aqui o coração de novo. O BAVT é um dos mais fáceis de entender, porque na verdade ele é como se fosse uma separação completa elétrica entre os átrios, que ficam no compartimento superior, e os ventrículos, que ficam aqui no inferior. Para ter essa separação completa, o problema pode estar em vários locais diferentes. Por exemplo, vamos considerar que o nó atrioventricular está com problema. Então o impulso sairia do nó sinoatrial, iria em direção ao nó AV. Quando chegasse no nó AV, seria bloqueado. Se ele é bloqueado no nó atrioventricular, todos os impulsos que saem do nó sinoatrial serem bloqueados aqui no nó atrioventricular, nenhum impulso chegaria aos ventrículos. A gente sabe também que tem o feixe de His, que vai inervar os ventrículos, as fibras de Purkinje, as subdivisões. A gente pode também ter um BAVT, não porque o nó atrioventricular está com problema, mas sim porque a gente tem algum impedimento à condução aqui embaixo. Mas perceba que para acontecer um bloqueio atrioventricular total, eu tenho que pegar uma região que consiga impedir completamente que os impulsos sejam transmitidos de maneira rápida para os ventrículos, usando essas vias que a gente já viu. Mas vamos ver um pouco as causas desse problema. A gente sabe que o IAM, né, o infarto agudo do miocárdio, é uma das causas mais importantes e prevalentes, exatamente porque pode ter lesão da região do nó atrioventricular que vai impedir que os impulsos sejam transmitidos de maneira correta. E no contexto do IAM, isso pode ser tanto definitivo quanto temporário. Se eu tiver uma necrose dessa região do nó atrioventricular, por exemplo, seria definitivo, sem sombra de dúvida. Mas se eu tiver uma isquemia que esteja comprometendo a função celular, eu posso ter um bloqueio durante um momento, uma fase, e depois que eu reperfundir esse coração, depois que o paciente se recuperar, ele também vai recuperar do bloqueio atrioventricular total, ou de terceiro grau. Existem outras causas menos comuns na prática médica. Algumas causas não são tão comuns, como por exemplo a hipersensibilidade vagal. Algumas pessoas, quando sofrem massagem no glômus carotídeo, algumas pessoas só de virar o pescoço com mais intensidade, comprime o glômus carótidos, aumenta o tônus vagal, faz um bloqueio atrioventricular que pode chegar a ser de terceiro grau. Algumas drogas, como por exemplo os digitálicos, pode estar associado, sim, pode estar associado a um bloqueio também por um mecanismo relativamente semelhante. O digitálico, a gente sabe que ele aumenta a força de contração,
Muitas das vezes a gente usa ele por causa disso, mas ele também bloqueia o nó atrioventricular. Tanto é que pacientes com fibrilação atrial, a gente gosta muito do digitário, porque ele diminui a resposta entre o átrio, que está muito rápido na fibrilação, para o ventrículo, que é o que importa, em sua grande parte, para o débito cardíaco. O problema é que se o paciente tiver uma intoxicação digitárica, muito digital, eu posso ter esse bloqueio atrioventricular muito intenso, chegando a um BAVT, um bloqueio total, de terceiro grau. Agora vamos falar um pouquinho de ritmos de escape, antes da gente mudar para o eletro, para a gente poder entender um pouquinho como que uma pessoa que não consegue mandar os sinais dos átrios para os ventrículos consegue sobreviver. Pensa comigo, se eu não mandasse nada, o ventrículo não contrairia, seria a mesma coisa de uma assistolia, uma parada cardíaca. Então, como que a pessoa sobrevive? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora nós vamos entender como é que o nosso coração consegue funcionar sem depender dos impulsos formados do nó sinatrial. Então, a título de exemplo, vamos pensar que o nosso paciente tem um BAVT, ou seja, não tem nenhum impulso passando aqui na região do nó AV. Nesse caso, por mais que o impulso seja formado no nó sinatrial e tente se conduzir, ou seja, se a gente pegar o eletro, eu vou ter a formação da onda P, de morfologia normal, caso o nó sinatrial esteja funcionando. Se o nó AV não estiver funcionando de maneira geral, eu vou ter um BAVT. Então, é como se tivesse onda P e eu tivesse um espaço vazio no eletro, uma linha iselétrica, como se o paciente tivesse em assistolia. A gente sabe que isso seria completamente incompatível com a vida. Se os ventrículos não despolarizarem, não há formação do débito cardíaco, não há irrigação para os demais tecidos e órgãos. Então, o que o nosso organismo faz? De maneira muito inteligente, nosso corpo tem outros pontos de automatismo, como o próprio feixe de His, que vai fazer a inervação dos ventrículos esquerdo e direito. A gente tem regiões automáticas dentro dos ventrículos, mais do lado esquerdo, mas também pode ter do lado direito, e eles vão assumir. Mas aí você vai me perguntar, Eduardo, tem como eu olhar no eletro e saber quem está assumindo o ritmo? E como é que eu vou saber que realmente tem um ritmo sendo assumido? Bom, a gente pode ter dois tipos principais de ritmo, de escape, que chama esses ritmos formados no próprio ventrículo, que, de maneira genérica, a gente dá o nome de ritmo idioventricular. Ídio porque eu não sei exatamente onde é, e ventricular porque se origina nos ventrículos. Se eu tiver meu eletro aqui bonitinho, a onda P, não sucedida por um eletro, e do nada eu vejo um complexo QRS de morfologia bizarra e alargado, eu vou imaginar que ele vem de algum ponto dos ventrículos. E aí fica muito fácil. Se eu ver ondas P's que não tem relação com a formação dos complexos QRS, e os complexos QRS estão de morfologia completamente anômala, eu sei que eu estou num caso de BAVT. Então, por exemplo, teria uma outra onda P aqui, poderia passar mais um tempo, eu posso ter uma segunda onda P e depois voltar a ter esse QRS de morfologia completamente anômala. Uma dica quando você estiver olhando um eletro para saber se eu estou de frente a um BAVT, além dessa questão de ver se tem realmente um complexo QRS depois de uma onda P, se o intervalo está regular ou está alongando antes de uma pausa. Depois que eu excluí os outros dois tipos de bloqueio atrioventricular, uma coisa muito comum que a gente vê nos ritmos monomórficos é uma certa regularidade. Isso é algo difícil de ver, isso é algo relativamente fácil de ver. A gente vai ver que os complexos QRS eles estão igualmente espaçados um dos outros, eles são iguais, monomórficos quer dizer que os complexos QRS são iguais um dos outros, e eles sempre vêm em intervalos regulares. A gente vai ver isso no eletro, vai ficar mais fácil de entender. Quando a arritmia, quando esse ritmo idioventricular é monomórfico, quer dizer que eu tenho um ponto específico que está originando todo esse complexo QRS. E esse é o ponto mais rápido que eu tenho no corpo. Agora vamos pegar um outro exemplo que também pode ser um ritmo idioventricular, um ritmo de escape que vai manter a gente vivo. Inclusive é um ritmo até melhor, porque a frequência dele costuma ser maior. E vamos analisar ele. Imagine agora que eu tenho um ponto no feixe de His
bem pertinho do nó AV. Do mesmo jeito, eu vou ter uma onda P, porque o nó sinatrial está funcionando, então a gente coloca aqui uma onda P, mas essa onda P não vai ser sucedida de um complexo QRS relativo a essa onda P, vai ser um ponto de automatismo. Só que se esse ponto de automatismo for bem aqui em cima, bem próximo do nó atrioventricular, de modo a ele pegar o feixe de His, que vai formar os 3 ramos, eu vou ter um complexo QRS que é muito próximo do normal. Então ele vai ser curto, como se fosse um complexo QRS normal. E às vezes fica um pouco mais difícil de eu ter certeza que isso daqui é um BAVT e não simplesmente um BAV de primeiro grau. Se eu tivesse só esse eletro aqui, só essa derivação, você poderia tentar fazer a diferença do início da onda P até o início do complexo QRS, calcular um intervalo PR, e poderia, por exemplo, estar simplesmente prolongado para simplesmente maior que 200. E falar para mim, isso daqui é um BAV de primeiro grau. Tome muito cuidado, não é porque o complexo QRS é estreito que ele está relacionado à formação do impulso na região do nó sinatrial. O que faz ele ser um ritmo de escape? O que a gente falou aqui em cima. Então eu vou ter ondas P's sendo formada, posso ter uma onda P aqui, outra onda P aqui, e um complexo QRS não relacionado com essas ondas P. Para a gente poder diferenciar um tipo de bloqueio do outro, principalmente esses bloqueios com ritmo de escape, além de ser vital, né, a gente tentar estabelecer uma relação entre as ondas P e os complexos QRS, a gente precisa ver um eletro completo, vários complexos QRS, a fim de confirmar essa dissociação entre ondas P e complexos QRS. Esse ritmo aqui de cima, que pega o feixe de His nas suas 3 derivações, a gente chama de ritmo juncional. Porque é aqui na junção, é quase no nó AV. Ele tem a característica de ser estreito, né? Então um complexo QRS normal e estreito. E é um ritmo relativamente rápido, que muitas vezes vai estar relacionado com uma frequência cardíaca adequada. Mas você vai me perguntar, como assim frequência cardíaca adequada? Vamos tentar explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso para o paciente. Então agora imagine comigo que eu tive um infarto agudo do miocárdio, que me levou a um bloqueio atrioventricular total, ou seja, de terceiro grau. Pode ser que esse bloqueio atrioventricular vai me fazer ficar muito sintomático. Ou então pode ser que eu vou ficar quase assintomático. A gente sabe o que vai definir o quão sintomático eu vou ficar é o meu débito cardíaco. Quanto que vai ser o débito cardíaco que o meu paciente tem em vigência de um BAVT. Vamos revisar a fórmula do débito cardíaco para a gente poder olhar isso com mais cuidado? A gente sabe que débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, o volume de sangue que o meu coração consegue ejetar. No caso de um EAM, o volume sistólico pode estar reduzido, dependendo de onde e qual extensão que ele pegou. E no BAVT, a frequência cardíaca vai estar mais ou menos reduzida. E por que isso importa para a gente? Porque o resto da fórmula fala para a gente da pressão arterial. A pressão arterial do nosso paciente vai ser igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, o paciente que sofreu um IAM e teve um BAVT, se a frequência cardíaca dele cair por causa do BAVT ou o volume sistólico dele cair porque o músculo não consegue contrair na vigência de um IAM, a gente tem uma queda do débito cardíaco. A princípio, o paciente vai tentar compensar, gerando um aumento da resistência vascular periférica, contraindo as arteríolas, para tentar manter a PA igual. Se eu tiver uma queda muito abrupta, muito forte da frequência cardíaca, eu posso descompensar toda essa fórmula e ter um paciente com uma queda de APA muito importante. Mas como é que você explica pacientes assintomáticos, pacientes muito sintomáticos, eles têm a mesma doença, eles têm bloqueio AV de terceiro grau? Os pacientes assintomáticos, muito provavelmente, vão ter uma maior frequência cardíaca. Isso pode ser relativo ao fato de ele ter um ritmo juncional. O ritmo juncional está associado a uma maior frequência cardíaca, ele pode estar com maior volume sistólico,
porque ele está euvolêmico, ou seja, ele não sofreu uma desidratação prévia, não teve vômitos, não teve alguma doença que incapacitasse dele de beber água, acesso à água. Ou ele pode estar simplesmente na fase compensada, ele tem uma resistência vascular periférica maior, tentando compensar o que está acontecendo. Compensar uma queda da FC com uma queda do volume sistólico. Do outro lado, do extremo, a gente tem um paciente muito sintomático, que vai ter um ritmo ventricular, ou seja, uma frequência cardíaca baixa. Pode ter um baixo volume sistólico, porque ele está desidratado. Ou então ele pode estar até euvolêmico, mas ele teve uma queda da função sistólica. Ou seja, o coração sofreu uma morte por causa do infarto e ele não consegue contrair com a mesma eficácia. E muitas das vezes ele vai ter essa resistência vascular periférica elevada, do mesmo jeito. Só que não vai ser suficiente. Então ele vai estar descompensado. Agora você muito provavelmente já reparou que mesmo no caso do BAVT, o coração continua funcionando. Mesmo em casos que o problema nem é um BAVT, mas, por exemplo, a gente teve uma necrose do nó sinoatrial, algo horrível. Mesmo se o nó sinoatrial não estiver funcionando, eu ainda consigo sobreviver, porque eu posso ter esses ritmos que podem ser juncionais ou ventriculares. Apesar dos dois serem idioventriculares, a gente deixa o juncional um pouco separado, porque ele está relacionado, como a gente já viu, a FCs maiores, frequências cardíacas maiores, entre 40 e 50. E os ventriculares costumam ser abaixo de 40, o que está muito mais relacionado a sintomas. Mas por que todo mundo, então, não tem o ritmo juncional? Por que todo mundo não tem essa frequência cardíaca maior? E outra pergunta muito boa, por que os ritmos não brigam? Por que eu não tenho um complexo estreito sendo formado no juncional, no paciente normal? Por que eu não tenho o impulso vindo do nó sinoatrial e depois dando aquele complexo normal? E por que a gente não tem ritmos ventriculares no paciente normal? Bom, o coração tem uma regra que normalmente se aplica, que o mais rápido manda no ritmo. Ou seja, se a estrutura mais rápida que eu tiver for o nó sinoatrial, que é o que acontece na maioria dos pacientes, então o nó sinoatrial vai definir o meu ritmo ventricular. Se ele morreu ou parou de funcionar, o próximo que assume é o ritmo juncional. Se ele também tem algum problema, aí nós vamos ter os ventriculares, que são lentos e pode originar em diversas porções do coração. Às vezes, mesmo no coração funcionando normal, saindo os impulsos do nó sinoatrial, passando no átrio ventricular e despolarizando de maneira correta, eu posso ter um nó sinoatrial que está funcionando um pouquinho mais devagar, por exemplo, no sono, ou então alguns pacientes com algumas pré-morbidades. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo em específico, mas pode ser que alguma outra região do átrio, por exemplo, vamos fingir que no átrio esquerdo, teve uma região que despolarizou antes do nó sinoatrial. Quem despolariza primeiro manda, e a gente teria uma onda P precoce. Nesses casos, a gente chama de extrasístole atrial. E se eu tivesse um ponto aqui no ventrículo, que despolarizasse antes do impulso surgido no sinoatrial, mesmo que ele estivesse funcionando, eu poderia ter uma extrasístole ventricular. Extrasístoles são coisas que acontecem em praticamente todos os seres humanos, a todo tempo, e na maioria das vezes elas não têm prognóstico negativo nenhum. Quem passou um pouco de tempo no CTI, vendo pacientes monitorizados, com certeza absoluta já viu várias extrasístoles, e mesmo no eletro de 12 derivações em repouso que a gente pede, muitas vezes a gente vê. Pacientes dormindo é muito comum aparecer, e a relação do prognóstico ruim com extrasístoles está muito mais associado com a extrasístole ventricular, e mesmo assim só nos pacientes que têm algum comprometimento estrutural cardíaco. Então, se eu pegar dois pacientes, um pós-IAM, um pós-infarto, com tanto de extrasístole ventricular, e isso pode estar relacionado a um prognóstico pior. Se eu pegar um paciente sadio, que nunca teve nada, jovem, com tanto de extrasístole ventricular, isso provavelmente não é nada mais grave.
Agora que nós já entendemos como é que funciona o BAV total, vamos discutir brevemente como seria o tratamento dessa patologia. Bom, primeira coisa que nosso paciente está sintomático, ou seja, ele está com sinais de baixo débito, ele está com uma queda do sensório, ou seja, o nível de consciência dele está reduzido. Ele está no contexto de um IAM, que pode ser um comprometedor do estado geral dele. Ele está fazendo edema agudo de pulmão, uma PA muito baixa. Se sim, a gente já viu que antigamente a gente usava atropina como o medicamento de escolha. O negócio é que, como a gente lembra no coração, as porções suprarriciano, que seria o nó sinatrial e o nó atrioventricular, essa região ela tem efeito da atropina. Todavia, se eu tenho um bloqueio atrioventricular total, eu usar um fármaco que vai aumentar a taxa de disparo e aumentar a condutância do nó atrioventricular muitas vezes não vai dar certo. Por mais que seja assim permitido o uso de atropina em BAVT, muito provavelmente por esse fato de não ter inervação vegetativa nos ventrículos, a gente espera que a resposta para a atropina seja muito fraca. Por isso, também estamos permitidos a usar um tratamento de primeira linha, o marca-passo. Existem diversos tipos de marca-passo disponíveis no mercado, inclusive planejo fazer um vídeo só sobre marca-passo, mas no contexto da emergência, é importante mesmo saber é que o marca-passo mais usado é o transcutâneo, que a gente coloca paz no paciente e tenta, através de estimulação elétrica pela pele mesmo, capturar o ritmo e fazer a contração do ventrículo numa frequência mais compatível com a vida para tentar eliminar os sintomas. Alguns serviços mais bem equipados, como o pessoal melhor, pode usar o transvenoso, que tem a vantagem de poder ficar maior período de tempo. O transcutâneo deve ser usado por volta de até 30 minutos. Às vezes, alguns lugares falam menos, alguns lugares foram um pouco mais. Mas, de todo jeito, o transcutâneo, que é aquele pela pele, ele tem que ser temporário. Até porque a gente está dando choques na pele do paciente, é um procedimento doloroso, o paciente deve ser sedado, anestesiado antes de fazê-lo. E o transvenoso, por mais que ele não tenha essas desvantagens, ele é um procedimento invasivo, eu tenho que conseguir acesso ao ventrículo direito, então eu preciso de uma equipe mais bem preparada e um profissional mais bem capacitado. E se eu perceber que o paciente tem algum distúrbio, por exemplo, um IAM extenso, alguma coisa que esse BAVT vai ser permanente, o paciente já pré-mórbido, eu posso usar o marca-passo permanente, que é aquele que fica implantado no subcutâneo do paciente e com as derivações e com os cabos ligando no coração. Vamos só ver mais ou menos como é que funciona isso? Esse eletro aqui corresponde para a gente como funciona um marca-passo ventricular. Como eu sei que esse paciente tem um marca-passo? Repare nessa espícula grande que eles chamam de onda spike. Ela corresponde ao disparo elétrico pelo marca-passo. E toda vez que eu tenho esse disparo, depois de um breve intervalo, eu tenho um complexo QRS. A gente consegue ver isso nas mais diversas derivações. Repare aqui também, eu coloquei aqui a VF, mas em V1 a gente tem o mesmo padrão, esse padrão QS, QRS, né? Tem apenas uma deflexão negativa, a gente chama isso de padrão QRS. É típico de bloqueio de ramo esquerdo. Vamos ver o que está acontecendo? Esse marca-passo, ele foi implantado no ventrículo direito, porque é muito mais fácil de acessar o ventrículo direito do paciente. Então, se o marca-passo está ligado no ventrículo direito, primeiro eu tenho a despolarização desse ventrículo direito e depois, célula a célula, eu vou despolarizar o ventrículo esquerdo. Então, eu despolarizo o ventrículo direito rápido, o ventrículo esquerdo é despolarizado de maneira muito lenta, célula a célula, e por isso eu crio um padrão típico de bloqueio de ramo esquerdo. A gente vai ter a aula de bloqueios e vai ficar mais claro. Qual que é o grande problema dos marca-passos transcutâneos e dos marca-passos que são só de ventrículo direito, como esse daqui que a gente está vendo? A gente tem a dissociação atrioventricular. Tá lembrado que na pessoa normal, o átrio contrai antes do ventrículo. Uma pessoa normal libera cerca de 20% do sangue final no ventrículo esquerdo. Ou seja, primeiro o normal é o átrio contrair, 20, 30% do sangue final, ou seja, no eletro a gente vê isso como uma onda P,
que precede o complexo QRS. A onda P, a contração do átrio, faz com que o sangue que estava restando no átrio vá para os ventrículos, e isso corresponde a cerca de 20% do sangue final. Se o marcapasso faz com que o ventrículo contraia independentemente do átrio contrair, então eu tenho a perda desses 20%, que é péssimo para vários pacientes, porque essa dissociação causaria uma redução do débito cardíaco. Outra coisa que é muito comum nos pacientes que estão fazendo marcapasso transcutâneo e marcapasso exclusivo do ventrículo direito é uma B1, a primeira bulha que a gente ouve, com fonese variável. Quando a gente dá sorte do átrio contrair antes do ventrículo, a B1 fica mais intensa. Quando isso não acontece, a B1 vai ficando mais suave. Essa B1 variável pode também ser um sinal desse marcapasso, assim como quando ocorre a contração do ventrículo e do átrio ao mesmo tempo, aí a gente vai ver ondas venosas propulsivas no pescoço do paciente, que também pode mostrar essa briga. Existem milhões de maneiras de evitar essa dissociação atrioventricular. Esse eletro aqui mostra uma dessas maneiras. Perceba que o paciente tem essas ondas P, sempre vem antes do complexo QRS. Se a gente for contar como se fosse um intervalo PR, a gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 5. No intervalo PR de 200, eu tenho o disparo do ventrículo. Esse daqui é um marcapasso venoso também, ele está implantado no ventrículo direito, mas ele não tem a dissociação atrioventricular. Por quê? O marcapasso ele não é só no ventrículo direito. Desenhando aqui o coração, o marcapasso vem pela veia. Ele tem um cabinho no átrio e outro cabo em VD. Então, o cabinho que está no átrio direito, que é onde fica o nó sinoatrial, ele vai falar para o marcapasso sentir uma despolarização, que é a onda P. Como esse paciente tem um BAVT, essa onda P não ia conseguir chegar no ventrículo. Mas ao avisar para o marcapasso, eu senti uma onda P, o marcapasso entende. Daqui a 200 milissegundos, posso mudar isso se eu quiser, o ventrículo tem que despolarizar. Então, como que funciona? Sentiu a onda P, mandou para o marcapasso falou, vou esperar 200 milissegundos e vou falar com o ventrículo direito para despolarizar. Aí, quando passa os 200 milissegundos, ele dá um choque no ventrículo direito, que vai despolarizar o ventrículo direito e célula a célula vai despolarizando o VF. Graças a essa coordenação, não tem associação atrioventricular. Esse tipo de marcapasso, o objetivo dele, então, é exatamente conseguir manter o mais próximo do fisiológico possível. Outra vantagem de usar marcapassos que sentem o átrio direito e despolarizam o ventrículo direito seria que, se o nó sinoatrial do paciente está funcionando, vamos cogitar que esse paciente está praticando exercício físico, está fazendo qualquer coisa que varie um aumento do disparo da onda P, eu conseguiria ter um aumento do disparo do ventrículo ventricular em proporção ao aumento do disparo da onda P. Aqui um outro exemplo de marcapasso também tem como objetivo evitar essa questão de associação atrioventricular. Perceba que a onda spike, que é essa onda que a gente já conversou, que é relativa ao choque que o marcapasso dá no coração, está bem antes do complexo QRS. Aqui no zoom, a gente vê que tem a onda spike e seguida dela eu tenho a despolarização atrial. O objetivo disso daqui é para, por exemplo, doenças do nó sinoatrial. Na ausência dele, eu coloco o eletrodo no átrio direito, ele vai despolarizar o átrio direito. Esse paciente, obviamente, não pode ter uma doença do nó atrioventricular. Polarizando o átrio direito, eu consigo fazer com que o impulso siga normalmente até o nó atrioventricular e despolarize os ventrículos. Aqui é como se o meu nó atrial tivesse morto e eu coloquei o marcapasso para simular o nó sinoatrial e manter o ritmo desse paciente meu normal. Com o QRS, que a gente vê que é estreito, normalzinho, porque o nó AV, nesse paciente aqui específico, está funcionando normal. Uma coisa sempre interessante, principalmente para o paciente que usa marcapasso transcutâneo, é a gente saber a diferença entre captura elétrica e captura mecânica. Porque eu posso ver a captura elétrica no ECG. Às vezes eu estou monitorizando o paciente, eu liguei o marcapasso nele, aí eu vejo bonitinho a onda spike. O eletro está seguindo aqui, aí tem essa onda alta, preta, rápida, que é a despolarização do marcapasso, seguida por um complexo QRS, que pode ser alargado exatamente porque eu estou com o marcapasso implantado na pele do paciente e a despolarização não vai seguir uma ordem tão perfeita como a que segue pelo feixe de His. Só que isso daqui não garante que o coração do paciente despolarizou. Às vezes eu vejo no eletro o complexo QRS, que a gente está tão acostumado a achar que porque tem complexo QRS, o coração contraiu,
que a gente não confirma, através do exame físico, essa captura. Mas é extremamente importante fazer isso porque só sentindo a palpação do pulso é que a gente tem certeza absoluta que esse paciente que está com o marca-passo está contraindo o coração, está gerando esse débito. Por isso, toda vez que colocar um marca-passo, é preciso confirmar se houve também a captura mecânica, se o coração está contraindo junto. E para a gente finalizar, só colocar aqui um eletro de um BAVT, a gente já viu que a primeira coisa que a gente tenta fazer é identificar umas ondas P. Como eu fiz aqui em cima. E eu colocando aqui no zoom para a gente ver melhor, que as ondas P não tem nenhuma relação com o complexo QRS. Aqui parecia que ia começar uma onda P, aí teve o complexo QRS. Aqui essa onda P com certeza não foi sucedida. Essa onda P até que foi sucedida, mas tem um intervalo um pouco maior, como se fosse um bloqueio de primeiro grau. Mas aí eu tenho outra onda P aqui não sucedida. Isso daqui é uma interferência de alta frequência, não me preocupa com isso. A gente vê que eu tenho ondas P's que não tem relação com os complexos QRS. E vamos olhar o complexo QRS de perto, a gente vê que ele tem só 80 milissegundos, que é 2 quadradinhos, é um complexo QRS pequeno. Isso fala pra gente que esse ritmo de escape é juncional, ou seja, ele pega bem próximo ali do feixe de risco, então ele aproveita essa via de condução rápida no coração. Como vai pela via de condução rápida, o complexo QRS fica pequenininho, como está aqui descrito. Se a gente calcular a frequência cardíaca desse paciente, vai estar em volta de 300, 150, 100, 75, 60, entre 60 e 50 batimentos. Então, por volta de 55 batimentos por minuto. Então, esse paciente pode muito bem estar assintomático, apesar de ter um bloqueio ventricular total. Vamos ver outro paciente? Esse daqui também a gente consegue ver os complexos QRS, que agora estão bem mais largos. Se a gente for pegar aqui no zoom e contar, eles têm quase 5 quadradinhos, então com certeza tem mais de 120 milissegundos. Isso fala para mim que ele não pegou o feixe de His, ele não é juncional, porque um ventrículo despolarizou antes do outro. E esse padrão aqui em V1 fala para mim a favor do padrão de bloqueio de ramo direito. Se é como se o ramo direito estivesse bloqueado, quer dizer que esse impulso possivelmente surgiu no ventrículo esquerdo. Então é como se eu tivesse um ponto, desenhando aqui o coração de novo, como se eu tivesse um ponto aqui no ventrículo esquerdo que está salvando meu paciente, ele está despolarizando para contrair todo o ventrículo esquerdo. Como passa devagarinho do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, é como se eu tivesse um bloqueio do feixe de His que leva para o ventrículo direito. Mas, Eduardo, você então me falou para olhar as ondas P. Isso daqui é a onda P? Essas deflexõezinhas aqui? Na verdade mesmo, para confirmar isso, eu teria que mostrar todas as outras derivações para a gente ver que, na verdade, esse eletro está tremulando. Mas isso daqui é um paciente que está com uma fibrilação atrial, uma FA. A gente ainda não teve aula disso, mas a fibrilação atrial é como se aqui dentro do átrio ele tivesse com vários pontos de disparo elétricos, um não condizente com o outro, e o átrio não contrai de verdade, ele como se fosse só descarregando várias e várias vezes. Se o paciente não tivesse um bloqueio completo, ou seja, se o nó atrioventricular desse paciente não tivesse completamente bloqueado, o ritmo ventricular também seria altíssimo. Mas apesar desse ritmo atrial ser muito alto, o ritmo ventricular é muito baixo. Isso acontece porque, como não passa nenhum impulso de cima para baixo, eu preciso de algum lugar aqui no ventrículo para manter esse ritmo. Provavelmente, o nó atrioventricular e a região proximal aqui do septo também foi comprometido, então eu não tenho ritmo juncional. Então precisei que o meu ventrículo assuma. Vamos só olhar quanto está de frequência cardíaca esse paciente nosso. Começando aqui nesse ponto, a gente vai 300, 150, 100, 75, 60, 50, mais 2, 40. Então eu tenho uma frequência cardíaca abaixo de 40 batimentos por minuto. Uma frequência muito, muito baixa. E provavelmente esse paciente que tem fibrilação atrial, que normalmente a gente vê nos quadros das taquicardias,
ele está com uma baixa FC, ou seja, ele provavelmente está com uma bradicardia sintomática. Porque uma frequência cardíaca de 40, abaixo de 40 batimentos por minuto é muito difícil de estar num paciente assintomático. E tudo por causa do tema de hoje, que é BAVT, o bloqueio ventricular total ou de terceiro grau. Espero que tenham gostado. Até a próxima.